Olá, queridos alunos, vamos agora para a nossa terceira parte das atividades, tá? Atividades de sexta-feira. Agora nós vamos fazer a correção referente a notícias, tá bom? Então, notícias é outro gênero textual que trabalha com uma linguagem objetiva, linguagem direta, porque sempre vai falar da realidade, tá? Então, não tem ficção, só tem realidade. Então, ele vai narrar, ele vai contar os fatos realmente da forma como aconteceu. Então, vamos partir para as nossas atividades para ficar mais fácil. Espero que vocês tenham lido, né, todos os textos para facilitar a nossa correção, certo? Então, vamos lá. Olha só. Então, quais são a finalidade da nossa aula, né? É ler notícias utilizando estratégias de leitura como mecanismo de interpretação de texto e refletir sobre o uso da pontuação, ortografia, acentos gráficos do gênero em estudo. Vamos então para a nossa primeira questão. Aqui nós temos um texto, né? Vocês devem ter observado, curtinho, falando sobre o boxe, né? A luta de MMA. E aí vem a pergunta seguinte: o processo de modificação das regras do MMA retrata a tendência de redimensionamento de algumas práticas corporais, visando enquadrá-las em um determinado formato. Qual o sentido atribuído a essas transformações incorporadas historicamente ao MMA? Qual é a resposta correta da número 1? Se vocês leram todas, né, a qual vai se identificar mais é a letra E, que diz o seguinte: as transformações do MMA visam delimitar a violência das lutas, preservando a integridade dos atletas e enquadrando a modalidade no formato do esporte de espetáculo. Ok? Então, é letra E, a correta. Vamos para o número 2. Viva a Nova TV, tá? Esse é um texto curto, né? Que dá até para a gente poder estar lendo. Diz assim: diga olá para a televisão do futuro. Ela permite assistir ao que você quer, quando quer. A segunda tela é um tablet ou smartphone. E o engajamento nas redes sociais torna-se mais importante do que a audiência. Preparado para essa revolução? Aí diz: o texto introduz uma reportagem a respeito do futuro da televisão, destacando que as tecnologias a ela incorporadas serão responsáveis por qual alternativa que corresponde melhor? Hein? A questão 2. Quem marcou a letra B acertou. Por quê? Porque ela pretende contemplar os desejos individuais com recursos de ponta. Então, a resposta correta é a letra B. Vamos para o número 3. Aí nós temos o texto 3, palavra indígena, não é isso? Para a gente poder fazer a leitura. E aí vem a pergunta: o uso das novas tecnologias de informação e comunicação fez surgir uma série de novos termos que foram acolhidos na sociedade brasileira em sua forma original, como mouse, Windows, download, site, homepage, entre outros. O texto trata da adaptação de termos da informática à língua indígena, como uma reação da tribo Sapucaí. O que revela? Vamos lá. Quem marcou a alternativa C também acertou, porque diz o quê? A preservação da identidade demonstrada pela conservação do idioma, mesmo com a utilização de novas tecnologias, características da cultura de outros grupos sociais. Então, resposta correta, letra C. Vamos para o número 4. Aí, a gente tem uma notícia aí, né? Falando sobre a questão da água salgada, né? Quem leu, deu para entender. Aí vem, na construção linguística da notícia, o site recorre a quê? Ele recorre ao emprego da forma verbal poderia no futuro do pretérito indicativo, para deixar claro aos leitores que as informações apresentadas são ainda hipótese sobre o assunto tratado, né? Hipótese, não é certeza. Então, a resposta correta é a letra C. A número 5, né?
Vocês vão ler para mim a notícia depois para entender. Como eu falei para vocês, quanto mais ler, mais inteligente ficamos, mais informados, né, de tudo que acontece no mundo. E aí pede para a gente poder encontrar umas palavras aí no caça-palavra. É impossível vocês estarem escrevendo isso aí, imprimir eu não vou estar pedindo. Então, a número 5, vocês só leiam realmente a notícia, tá? Só leiam o texto. Então, fizemos também a correção da última parte do texto. Espero que vocês tenham entendido, né? Quem não entendeu, releia os textos novamente. É aquilo que eu falei para vocês, nesse período de pandemia, vocês têm que se dedicar mais, tá? A construção do conhecimento parte de vocês. Então, é o momento de vocês parar um pouquinho, de pensar, de refletir e buscar, sempre estudar, de buscar a leitura, tá? De entender melhor. Fica aqui, então, o meu abraço. Então, fizemos a correção desta quinzena. Fiquem com Deus e um grande abraço, tá? Até a próxima aula.